E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Hoje a gente vai falar de cinema. O canal, faz tempo que a gente não fala de cinema aqui, mas o canal é de resenha cultural de uma forma geral, né? Aqui e acolá a gente pega um filme que interessa a gente, que a gente acha relevante. Como não é um canal de cinema, eu não fico acompanhando os lançamentos de filme, não. Eu pego um filme ou outro que eu acho que merece ser falado a respeito, filmes interessantes, relevantes, e eventualmente a gente fala. Embora a gente fale muito mais de livro do que de qualquer outra coisa, né? Eventualmente a gente fala de cinema também. E hoje eu resolvi falar de um filme que deveria ser muito mais falado, um filme extremamente relevante. E eu me arrisco, na minha opinião, a colocá-lo entre os melhores filmes de todos os tempos. A gente está falando de Apocalipto, Mel Gibson, um filme de 2006. E para descobrir por que eu considero esse filme tão importante, tão relevante e tão bom, fica até o final do vídeo, por favor, né? A gente vai falar primeiro do diretor Mel Gibson, né, a sua trajetória, para dar uma contextualizada, depois da história do filme, do que se trata o filme, e ao final, as minhas impressões pessoais, que por sinal são muitas, né? E esse filme nos diz muito respeito aqui no Brasil também, e fica até o final do vídeo para descobrir por quê, né? Antes de começar, eu queria mandar um abraço para um inscrito chamado Matheus, né? Sempre que a gente fala de cinema, ele faz uns comentários extremamente relevantes, comentários muito ricos, né? Que acrescentam muita coisa, né? Ele parece que coleciona DVD, eu também adoro colecionar DVD. E teve um comentário dele que me deixou muito honrado. Parece que ele, eu acho que ele está no sul do país, Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E ele é confeiteiro, então ele tem que ficar muito tempo operando fornos, né, para fazer tortas, bolos, essas coisas. E ele eventualmente fica ouvindo o canal enquanto está operando lá durante o trabalho. E eu fiquei muito honrado de saber disso, de poder servir de companhia para uma hora tão importante, né, que é a hora do trabalho. Então, um grande abraço, Matheus. Faz tempo que a gente não fala de cinema, mas espero que você veja esse vídeo, que você goste, né? Então vamos lá, né? Então, Apocalipto é um filme de 2006 dirigido pelo Mel Gibson. A gente vai falar um pouco do Mel Gibson, né? O Mel Gibson, desde que eu me conheço por gente que eu comecei a absorver cultura, o Mel Gibson já é um ícone, né? Então, assim, ele apareceu para o estrelato como ator no começo dos anos 80, seu primeiro trabalho que o projetou para o estrelato foi a série Mad Max, uma série de extrema relevância, né? Que está em andamento hoje também, né? Resgataram essa série no final da década passada e ela tem produzido filmes fantásticos. Eu até queria resenhar os filmes novos da série Mad Max também. É uma série fantástica, porque ela criou uma estética que é referência até hoje para muita coisa, serve de inspiração para muita coisa. A própria estética Mad Max, pós-apocalíptica, né? E no filme ele se destacou porque, além de ser um excelente ator, ele é um homem muito atraente para as mulheres, né? Ele foi eleito o homem mais sexy do mundo várias vezes, e ele tem um diferencial que ele transmite uma virilidade muito grande nas telas, né? Nem todos os atores conseguem, né? A gente tem alguns exemplos, como Russell Crowe, né? Como Charles Bronson, como John Wayne, como Steve McQueen. Então, o Mel Gibson consegue transmitir, ele consegue ser muito atraente para as mulheres e transmitir essa virilidade ao mesmo tempo. E o filme Mad Max, a série, era extremamente violenta, né? Então ele se projetou ao estrelato. Eu cheguei a assistir o último da série no cinema, né? A Mad Max, além da Cúpula do Trovão, aquele com a Tina Turner, né? Eu devia ter sei lá, meus 12 anos, 13 anos. Eu cheguei a assistir o último no cinema. E depois ele foi galgando sua trajetória como ator, né? Fez vários filmes importantes nos anos 80. Eu me recordo aqui O Ano que Vivemos em Perigo, me recordo aqui O Grande Motim, que é a refilmagem daquele filme fantástico Marlon Brando, né? E depois, principalmente, a série Máquina Mortífera, junto com o Danny Glover, né? Começou em 87 e foi até o final da década de 90. Acho que, se não me engano, foram 4 filmes, né? Um filme de ação fantástico. Então, Mel Gibson, ele já era um ícone de Hollywood como ator. Ele já, inclusive, foi chamado para ser o 007, mas não quis, declinou, porque achava que era muito limitado para ele. Então, quando ele poderia simplesmente sentar nos louros de ser um ator icônico de Hollywood, consagrado e milionário, ele achou que era pouco e partiu para desafios maiores, né? Então, a partir
dos anos 90, ele se aventurou na produção e direção de filmes, né? E logo ele foi. Eu lembro que ele produziu e atuou em Hamlet. Seus primeiros filmes ele atuava, ele produzia, dirigia, atuava. E ele foi, logo no início, desculpa, contemplado com reconhecimento máximo de Hollywood, né? Seu filme Coração Valente ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor em 1995, um grande épico histórico, né? Você vê que a minha edição em DVD, ela é um DVD duplo, né? Com o filme Coração Valente e Cruzado. Cruzado é um filmaço, qualquer dia eu vou resenhar no canal. Eu até gosto mais de Cruzado do que Coração Valente. Então, assim, ele em 1995, já praticamente no seu início da sua trajetória como diretor e produtor, ele estrelando o filme, ele já obteve o reconhecimento máximo, chegou no máximo do reconhecimento. Mas, na minha opinião, ele ainda estava muito longe, mas muito longe de atingir seu verdadeiro potencial como diretor, né? Que realmente ele traria muitos elementos novos a acrescentar. E isso precisa ser dito porque ele obteve muito pouco reconhecimento e você vai entender por quê já já. Então, no início dos anos 2000, avançando uma década à frente, ele começou a trazer muitos elementos novos para o seu ofício de diretor, né, e produtor. Opa, desculpa, caiu aqui o microfone, deixa eu pegar, para não atrapalhar mais a gente. Então, a partir dos anos 2000, ele passou a trazer vários elementos novos. E aí sim ele atingiu o seu ponto máximo como diretor e produtor. Mas não foi tão prolífico. Na minha opinião, ele dirigiu 2 filmes espetaculares. Um foi Paixão de Cristo, e logo depois esse aqui que a gente está falando aqui, Apocalipto. Depois de contextualizar, a gente vai falar diretamente sobre esse filme aqui. E esses 2 filmes foram fantásticos, na minha opinião. Foi quando ele atingiu o pico como diretor. Mas não tiveram... Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Mas não atrapalha tanto assim, não. Porque aqui é ao vivo, né? Aqui é como se a gente estivesse conversando e tal, não tem edição, não tem nada. Então aqui a Cláudia dá uma tossidinha, é normal, né? Então, assim, com o Paixão de Cristo e Apocalipse, ele atingiu o pico técnico como diretor, técnico criativo como diretor, na minha opinião, né? E é isso que eu queria trazer à tona, isso que precisa ser falado. Mas ele não foi prolífico, ele parou nesses 2 filmes, né? Ele voltou a dirigir e tal, mas esses elementos novos que ele trouxe nesses 2 filmes eu não vi mais, né? Então, esses filmes causaram muita polêmica, tanto Paixão de Cristo quanto Apocalipse, né? Porque bateram de frente com narrativas ideológicas, né? Bateu de frente com a cultura woke, com narrativas ideológicas, então ele foi muito polemizado, ele foi muito contestado. Na época a cultura woke tinha muito mais força do que tem hoje. Hoje, no momento de gravação desse vídeo, 2025, a cultura woke está sofrendo muita resistência nos Estados Unidos, né? Então o povo, quem acordou foi o outro lado, né? Então, assim, a cultura woke está sofrendo muita resistência, mas na época ela estava em ascensão, né? Caminhando para o auge da sua força. Então, o Mel Gibson, com esses 2 filmes, ele bateu muito de frente, né? E ele teve muitos problemas e coincidiu com o seu divórcio da sua esposa da sua vida toda, né? Um divórcio muito complicado. E ele enfrentou problemas muito sérios com o alcoolismo. Então, todos esses fatores contribuíram para que no auge do seu pico criativo, ele não fosse tão prolífico. Eu só consigo citar esses 2 filmes, né? Depois, resumindo, nos anos 90 ele voltou a atuar, ele voltou a dirigir filmes, né? Com destaque teve um filme recente dele, Até o Último Homem, um filme da Segunda Guerra Mundial, que é bom, mas ainda meio clichê de Hollywood, né? Não tá no panteão desses 2 que realmente trouxeram os elementos novos. E não foram celebrados porque tiveram essa controvérsia ideológica, né? Mas esses filmes devem ser, sim, muito celebrados, na minha opinião, né? E ao final, fica até o final do vídeo para descobrir por quê. Nas minhas impressões, ou depois que eu falar do filme, diretamente da história do que se trata, eu vou dizer por quê. Mas contextualizando, a história do diretor foi essa, né? Hoje ele já está consagrado como ator, como diretor, como produtor, então ele pega projetos muito eventualmente, né? Aqui a Colar se envolve com a polêmica, ele passou a ser muito perseguido. Eu acho que a partir desse momento, desculpa, a coisa tem melhorado muito para ele, né? Porque a cultura woke está encontrando muita resistência nos Estados Unidos. Mas vamos ver se sai mais alguma coisa do naipe do Paixão de Cristo e do Apocalipse, né? Então, de que se trata
esse filme fantástico, apocalíptico, eu faço questão de ter na minha coleção de DVDs, e que eu reputo, sim, como um dos melhores filmes de todos os tempos, em todos os aspectos. Então a história do filme é o seguinte, o filme se passa um pouco antes da chegada dos espanhóis na América, né? Que a América Central era dominada principalmente pela cultura maia, uma cultura nativa, que ao mesmo tempo que ela tinha estava tecnologicamente muito avançada em relação a outros povos nativos, eram povos extremamente bárbaros, né? Então, assim, os maias, eles tinham avanços em relação aos povos nativos na engenharia, na agricultura, dominavam os ciclos agrícolas, né? Então, em termos de agricultura, estavam muito na frente dos outros, né? Nas artes, na cultura, numa série de coisas, eles estavam muito à frente dos outros povos, mas eles tinham costumes muito bárbaros, né? Como, por exemplo, realizar sacrifícios humanos, né? Em prol de deuses religiosos, né? Então eles faziam sacrifícios humanos extremamente bárbaros com povos que moravam na mesma região. Então, nesse contexto, começa a nossa história, né? A nossa história se passa numa tribo, no meio da selva, lá na América Central, e o nosso personagem principal é o Jaguar Paul, né? Que traduzindo literalmente seria pata de onça, né? Jaguar é a nossa onça pintada aqui no Brasil, seria pata de onça. Mas vamos chamar de Jaguar Paul, que fica mais. Desculpa, desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Mas vamos chamar de Jaguar Paul até o final do vídeo, que é um nome mais cool, né? Do que pata de onça, né? Então Jaguapó era um jovem que vivia numa tribo, levava uma existência idílica nessa tribo, né, no meio do mato, na América Central, um jovem nativo. Ele tinha uma jovem esposa, uma esposa bastante jovem, já tinha um filhinho com ela estava grávida de outro, já prestes a dar à luz, né, no final do ciclo de gravidez. Então ele mostra a vida idílica deles nessa aldeia, né, contextualizada inicial do filme, eles caçando, brincando na aldeia, a rotina normal deles, né? Um retrato da vida privada deles lá no começo do filme. E de repente, tem uma cena lá que outra tribo tenta passar pelo território deles com oferenda, pedindo para passar pelo território deles, porque eles estão tentando recomeçar porque foram atacados e destroçados. E você via os sinais físicos do ataque dos abusos, né? Eles estavam todos mazelados fisicamente. E o Jaguar Paul ficou muito abalado com esse contato que ele teve com essa tribo que estava passando pelo seu território, né? Nesse momento, o Mel Gibson aí vem à tona suas habilidades como diretor, né, de construir a narrativa. Ele mostra um diálogo entre pai e filho. Seu pai também habitava lá na tribo, o pai do Jaguar Paul. E o pai vem conversar com o filho e aconselhar: filho, aconteça o que acontecer, não deixe o medo lhe dominar, não seja dominado pelo medo. Então, com essa cena, ele mostra que o Jaguar Paul e o seu pai tinham uma relação arquetipicamente perfeita, né? Isso serve muito bem para construir o que vai vir depois, né? Porque ele perderia o seu pai no ataque depois, então essa dor que ele sentiu acabou sendo mais evidente para nós que estamos assistindo, né? Então, depois de contextualizar, mostrar a vida deles, né? E esse episódio que eu falei, a tribo é atacada por uns militares, digamos assim, de outras tribos, né? Dos maias, dessa civilização mais avançada, digamos assim, né? E esses guerreiros extremamente violentos, né? Armados com armas rudimentares, eles eram bastante avançados, mas não dominavam metal, então suas armas eram uma mistura de madeira com pedras bastante amoladas, né, causava um dano incrível ao serem utilizados, né, então o filme é muito violento, tem que ter muito estômago para assistir esse filme, mas isso, na minha opinião, é um mérito do filme, porque ele não exagera nem um milímetro, ele mostra apenas as coisas como elas eram, e isso precisa ser mostrado. Então essa tribo invade lá, tem uma guerra lá, eles matam alguns e capturam todos os outros, né? Então Jaguar Paul pega a sua jovem mulher com seu filhinho e leva até um buraco no meio da selva, um buraco muito fundo, e desce com um cipó e coloca eles lá e volta para a guerra, mas acaba sendo capturado também. Então eles são levados como escravo para essa grande cidade maia, né? Uma cidade de uma engenharia muito à frente dos outros povos da região. Os maias tinham pirâmides enormes, belíssimas, que existem até hoje, né? Os turistas que visitam o México tem lá os sites da civilização maia e tal. Então a gente vê no filme
o Jaguar Paul e seus companheiros de tribo sendo capturados e levados. E à medida que ele vai entrando na cidade, o Mel Gibson vai mostrando os detalhes da cidade. Uma coisa assim fantástica, né? E aí que começam as polêmicas, né? Com os historiadores, com as narrativas ideológicas, com o cultura outro, mas eu vou falar mais disso nas minhas impressões. Agora eu vou falar só a história do filme, depois a gente fala mais nisso. Então ele vai mostrando a cidade toda, desde a periferia até chegar no templo principal lá. Então, antes de chegar na cidade, ele tem uma cena que ele encontra uma criança que faz uma profecia, né? E essa cena é muito. O Mel Gibson consegue transmitir o medo. O filme todo ele consegue transmitir o medo muito forte para quem está assistindo. Ele tem essa habilidade muito grande. Então, assim, é bom ter estômago para assistir o filme. Então, quando ele chega na pirâmide principal, lá no centro da cidade, no centro religioso, tá a multidão lá reunida, um sacerdote lá em cima. E esse filme ele foi todo falado numa linguagem, esse filme é todo com legenda. Todo com legenda. Ele é falado numa linguagem ancestral dos maias, lá do México. Né? Então, por isso ele se torna muito mais verossímil, digamos assim. Né? Você compra muito mais aquilo que você está vendo. E é um negócio impressionante como à medida que eles vão chegando perto da pirâmide maia, acontece uma das cenas mais geniais da história do cinema, mas ao mesmo tempo extremamente violenta, né? Mas como eu falei, ele apenas mostrou a coisa como ela era, né? Ache bom, ache ruim. Então, quando chegar lá em cima, o sacerdote vai colocando os corpos, isso lá em cima da pirâmide, na frente de toda a multidão, coloca os corpos em cima de uma mesa de pedra e com a faca de pedra, né? Eles não dominavam metal, imagina só, uma faca de pedra por mais bolada que seja, não tem o corte que a lâmina tem. Ele abre o tórax das vítimas e retira o coração. E nessa cena, o Mel Gibson vai mostrando o ponto de vista da vítima, né? Que eu achei genial, porque vários pseudocientíficos, pseudoantropólogos, pseudosociólogos gostam de passar pano para esses rituais, né? Dizendo que, romantizando esses rituais, dizendo que eram rituais de respeito, para a vítima era uma honra, e não tem nada disso, é uma mentira que pode existir na face da Terra. Então ele vai mostrando o som, é o som do coração da vítima batendo, enquanto tudo isso está acontecendo, até o momento que ele é extraído e para de bater. Então, à medida que a vítima vai sendo levada para a cama, você vai ouvindo o coração dela bater, como som de fundo, assim, bem forte. Tan, 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 tan. E o sacerdote falando aquela língua ancestral, até o momento que ele abre o tórax da vítima com a faca de pedra e tira o coração, até o coração parar de bater. Isso é uma cena do impacto, assim, imenso, né? Talvez uma das cenas de maior impacto da história do cinema. Esse filme merecia ser muito mais falado. Não é para todo mundo, né? Você tem que ou gostar muito de história, ou ter um estômago muito forte para assistir. Mas é um filme que mostra a realidade das Américas, né? Da América Central, né? E mais tarde a gente vai falar sobre isso, nas minhas impressões. Então, logo após sacrificar o primeiro, quando vai chegando a vez do Jaguar Paul de ser sacrificado, que o cara abre ele na cama, na cama de pedra lá, era uma cama de pedra exposta para uma multidão, no alto de uma pirâmide. Acontece um eclipse solar, exatamente nesse momento. Aí o sacerdote interpreta esse eclipse como se os deuses estivessem já satisfeitos e não houvesse necessidade de mais sacrifício. E o Jaguar Paul é levado com os outros sobreviventes para um corredor em que eles viram que os guerreiros lá, maias, começam a fazer tiro ao alvo com eles. Se eles conseguirem chegar até o final do corredor, eles teriam a chance de escapar na selva, depois seriam caçados. Mas dificilmente conseguiam, porque os mais ficavam jogando lanchas, flechas, todo tipo de artefatos de guerra neles, e todos que tentavam acabavam morrendo. E o Jaguar Paul, quando foi tentar, acidentalmente matou o filho do Lobo Zero. Lobo Zero era o comandante militar máximo dessa civilização maia, que chefiava essas incursões, né, para capturar os escravos. Então o Jaguar Paul matou o filho do Lobo Zero, acidentalmente, quando tentava escapar. Ele revidou, jogou o negócio de volta, acabou matando o cara. E conseguiu escapar. Então o Lobo Zero saiu que nem um louco, junto com um pilotão lá de guerreiros maia pela selva através do Jaguar Paul, atrás do Jaguar Paul,
E a gente tem aí dos filmes de ação e fuga mais espetaculares de todos os tempos. O Jaguar Paul desarmado tem que enfrentar todos esses guerreiros na selva, fugindo, correndo, para tirar a mulher dele do buraco que ele tinha deixado lá, a mulher e o filhinho, né? E logo que começa a jornada, começa a chover. E ele lembra que o buraco inunda, ele enche d'água. Então, essa chuva mostra que ele tem um tempo limitado para chegar lá. Então, isso só aumenta a dramaticidade dos eventos, né? Então, o filme fica dramático, muito rápido, uma habilidade de direção incrível do Mel Gibson. E o Jaguar Paul vai escapando desses caras ao longo da selva numa sequência de ação assim incrível do outro mundo, usando táticas de guerrilha indígena, né? Táticas de guerrilha deles, dos nativos lá, ancestrais, usando os recursos que a floresta tem a oferecer, né? Para conseguir sobreviver e conseguir combater os inimigos. E até um desses guerreiros chamado Anai, né, um olho, um desses guerreiros mais, ele é um psicopata, né, subordinado lá do Lobo Zero, é um psicopata e um grau de psicopatia muito elevado, né, e assim, e a história nos mostra que sempre que um regime totalitário assume o poder, os psicopatas eles fazem a festa, né, então assim, numa sociedade onde as leis funcionam, os psicopatas têm que viver à sombra, né, tem que agir furtivamente. Já nesses regimes, nós pode fazer o que ele quiser. A gente viu no Arquipélago Gulag do Alexandre Solzhenitsyn, o livro que tem resenha no canal. Então, nos gulags, às vezes os guardas davam rajada de metralhadora nos presos. Então, essas psicopatias vinham à tona. Então, o Anai, por que é que eu estou dizendo isso? O Anai, o olho, o caolho, vamos chamar ele de caolho aqui. O caolho é um guerreiro lá do Lobo Zero que é psicopata. Então, esse Anai fica obcecado também em matar o Jaguar Paul, né? Então, você tem uma cena frenética de fuga pela selva, que eles acabam se digladiando, ele com todos esses personagens, e ele vai se desvencilhando de um a um, e eu não quero dar mais spoiler, não quero falar mais para não estragar mais ainda a emoção do filme, mas tem uma coisa que eu preciso falar, o final do filme ele chega na praia e se depara com as caravelas espanhóis chegando, né? Se depara com as caravelas espanhóis chegando. As caravelas espanholas, caravelas dos espanhóis chegando lá na praia e ele vendo aquilo ali. Inclusive com alguns guerreiros ainda vivos, mas os guerreiros se distraem e ele aproveita para fugir com a mulher dele. Então a história do filme é basicamente essa: é um filme que você não consegue deixar, você não consegue tirar o olho da tela do começo ao fim. Apocalipto Mel Gibson, né? Vai ter o segundo agora, eu ouvi falar que vão lançar o Apocalipto 2 depois de mais de 20 anos, né? Eu não tô otimista, muitas vezes o segundo filme vem para você tem um filme disruptivo, como Tropa de Elite foi, por exemplo, e vem o segundo só para desfazer tudo que o primeiro fez, né? Para se aliar ideologicamente. Então eu não tô otimista, mas vamos ver o que é que vai vir aí do segundo filme. E o que é que eu tenho a dizer em relação a esse filme, né? Em primeiro lugar, é, o filme ele explora nossos sentimentos mais primários muito bem, né? Você fica com medo o filme todo. Eu sou um cara que eu não sou fácil de ter medo, eu não sou fácil de me impressionar. E esse filme me impressionou bastante, tá entendendo? Você compra aquilo ali como verdade, é impressionante. Em primeiro lugar, pelo fato dele ser falado numa língua ancestral. O Paixão de Cristo também. O Paixão de Cristo foi falado em hebraico, aramaico, né? Então você não entende nada. Então aquilo ali meio que mexe com os seus medos ancestrais. Outro dia eu vi uma entrevista do Mel Gibson, do podcast do Joe Rogan, e ele dizia justamente isso. Esses dois filmes eu fiz nessa língua porque eles despertam o medo maior quando se fala uma língua ancestral. E eu não sei de onde é que ele tirou isso, mas ele tem razão. Total. Né? Basta citar como exemplo aquela cena inicial do filme Gladiador, né? Daquela batalha contra os bárbaros germânicos, que um bárbaro vem com a cabeça do soldado romano e fala aquelas palavras na língua ancestral dele. Aquilo ali mexe com a gente no começo do filme, né? Então, assim, o Mel Gibson tinha razão total. E ele trouxe esse elemento novo, né? E esses dois filmes foram extremamente polêmicos na época e atrapalharam. Ele acabou não sendo tão prolífico, né? Nessa linha de ação que ele vinha tendo, né? Então, assim, por que esses filmes foram disruptivos? Porque não só nas Américas, de uma forma geral, criou-se uma narrativa mentirosa, né? E contaminada ideologicamente de que os índios viviam aqui de uma forma idílica, feliz, e de repente chegaram os europeus e exterminaram todos os índios, escravizaram e roubaram.
E, na realidade, essas narrativas ela obedecem a interesse. Né? Existe um interesse de se ter direito sobre a terra, de se atrapalhar a exploração correta da terra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no Brasil muito mais. Então eles criam essas narrativas, né, proliferadas por professores fake de história de má fé nas escolas públicas, principalmente, porque elas obedecem a interesses, né, interesses de ter um controle, de se produzir direitos sobre a exploração da terra no Brasil. Né? Então, assim, então essa história é no mínimo muito mal contada. Né? Quando os europeus chegaram aqui, a brutalidade que eles encontraram, tanto na América Central quanto no Brasil também, era um negócio assim de outro mundo muito pior. Essas nações que estavam aqui, elas não viviam uma vida idílica, não, elas viviam em guerra, literalmente se comendo, né? Lá no caso dos mais se sacrificando, sacrifícios humanos, né? Então houve vários pseudocientistas contestando o que o filme mostrou historicamente, que o filme é uma piada, que não mostrou os maias como são. Isso é mentira, mostrou exatamente como eles são, que eu pesquisei pra caramba na época. Né? E de lá para cá já se encontraram valas comuns, cheias de cadáveres sem cabeça, uma descoberta enorme. Então os maias eram exatamente, salvo alguns detalhes, né? Os maias, existem evidências fortíssimas que eles eram exatamente daquele jeito ali. Então eles faziam sim muitos sacrifícios humanos, não era uma coisa eventual, não tinha nada de respeitoso, para a vítima era terrível. Então, assim, a maior prova disso, que essas narrativas são completamente fake, o próprio Mel Gibson falou na entrevista com o Joe Rogan, que eu estava vendo um dia desse. Ele disse, cara, como é que esses caras, poucos espanhóis em caravelas, vinham de lá para cá e conseguiam derrubar esse império? Com certeza eles contaram com a ajuda de várias outras nações que já estavam aqui, entendeu? Essas nações já viviam em guerra, os mais já eram inimigos de várias outras nações, colhendo o que eles mesmos plantaram, né? Porque eles viviam sacrificando, matando as pessoas. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles não tiveram problema em encontrar aliados para conseguir destruir essa civilização, né? Então, eu vi vários protestos, comentários na internet falando que o filme dá a entender com a chegada dos espanhóis que essa civilização merecia ser exterminada. O filme não diz nada disso, cara. O filme mostra as coisas como elas eram, no final mostra os espanhóis chegando, ele não faz nenhum juízo de valor. Agora, ficou óbvio para você que teve essa opinião, ficou óbvio para você que realmente tinha uma coisa muito errada ali, tá entendendo? Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, existe a falácia, né? Então, por isso que esse filme foi tão contestado, tão polêmico, porque ele bateu de frente com todas essas narrativas, que do mesmo jeito que tinha nos Estados Unidos, tinha na América Central, tem aqui no Brasil também, né? Que os indígenas brasileiros, os nativos, foram exterminados pelos portugueses. Isso é uma falácia. Né? Então, o Brasil, se você tiver que definir. E aí é o ponto onde esse filme diz respeito a nós brasileiros também, né? De certa forma, indiretamente. Se você tiver que definir o Brasil em uma palavra, essa palavra seria miscigenação, né? Então, miscigenação, mas no sentido muito mais profundo que no sentido racial ou no sentido cultural, né? Então, assim, a miscigenação ela aconteceu no Brasil muito cedo. A gente deve a nossa unidade nacional à miscigenação, né? Você já se perguntou por que lá na Europa, de séculos para cá, os caras fazem guerra por causa de um pedacinho de terra desse também, que não tem nada, e a gente ficou com esse país enorme, rico, intocado durante todo esse tempo, para a gente, você já se perguntou isso? Por que isso aconteceu? Por causa da miscigenação. Porque os mestiços, a miscigenação aconteceu desde muito cedo, e os mestiços passaram a dominar as técnicas de guerra dos europeus, o aço, as armas de fogo, e as técnicas de guerra dos indígenas. Então, o cara se meter a invadir o Brasil, naquela época, era um pesadelo logístico, um pesadelo de guerra também, né? Os adversários eram terríveis, isso pouco se fala. Poderiam ser feitos filmes maravilhosos sobre isso aí, mostrando essa realidade. E tentaram, os franceses tentaram invadir o Brasil, os holandeses tentaram invadir o Brasil, mas os portugueses, mesmo com um contingente muito pequeno, sempre foram vitoriosos por causa dos mestiços, né? Então os bandeirantes, que essa falácia, os bandeirantes eram brancos que entravam capturar índios, que porra nenhuma. Os bandeirantes eram índios e eram mestiços. Eram seres que dominavam a arte da guerra, o que de melhor a Europa tinha a oferecer e o que de melhor a guerrilha indígena tinha para oferecer. Então eram guerreiros terríveis, terríveis. Então foi por isso que o Brasil se manteve unido. A gente deve à miscigenação não só a nossa identidade, mas a nossa própria unidade nacional. Né? Então os indígenas não foram exterminados, eles foram absorvidos
Eles foram absorvidos por uma civilização que surgiu a partir dos europeus, como, por exemplo, os primeiros europeus chegavam aqui, ó. Você tem aqui Hans Staden, né, um documento fantástico. Tem outros livros também bons, rapaz. Não estão aqui comigo agora. Então, os primeiros europeus que chegaram aqui, eles se depararam, eles foram abandonados aqui, eram cidadãos que eram indesejados na Europa, e aqui eles encontraram mulheres belíssimas, sexualmente liberadas. E outra coisa, você não precisava ter só uma, você podia ter 5, 6, 7, quantas você quisesse e formar ali uma comunidade com elas, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu desde os primórdios. Desde quando eles não ligavam para o Brasil, eles já abandonavam esses caras aqui, e cada cara desse arranjava 10 índias lindíssimas e faziam uma prole imensa. Então a miscigenação aconteceu no Brasil muito cedo, de uma forma muito intensa, e meio que definiu a gente, né? Meio que nos definiu. Então essas culturas indígenas elas foram absolvidas, elas não foram exterminadas, né? Logicamente você tem um caso ou outro. E assim, ainda tinha um problema para o cara que invadisse o Brasil, os índios eram canibais. Então, assim, essa história de passar pano para os rituais que existiam aqui no Brasil, tem até uma resenha desse livro aqui, Hans Staden. Esse livro é essencial para se entender o Brasil, né? Isso é um relato, tem uma resenha, eu não vou perder muito tempo falando desse livro não, tem uma resenha no canal, assista que você vai gostar. Esse livro aqui é imperdível, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Então, assim, os caras passam muito pano para os rituais antropofágicos dos índios brasileiros, mas cada nação indígena tinha suas abordagens diferentes. Os goitacás comiam carne humana como quem come qualquer tipo de mantimento, não tinha ritual nenhum, né? E essa história que era uma honra para a vítima ser devorada, que conversa é essa? Os índios devoraram milhares de portugueses. O líder Tupinambá, Cunhambebe, fala para o Hans Staden aqui nesse livro, que no momento que eles tiveram esse diálogo, ele já tinha devorado 52 portugueses. Ele já tinha devorado 52 portugueses. Então a barbárie que acontece. Então o cara que entrasse aqui no Brasil, ele tinha que lidar com mestiços que dominavam doutrinas de guerra, muito à frente do seu tempo, e com a logística terrível, né? Você, na época das navegações sem GPS, tu tem que atravessar o mundo para dominar outro país, chegar aqui tem que enfrentar esses caras, ainda corre risco de ser devorado, né? De ser assado e devorado. Então, a gente deve a nossa unidade nacional, esse país de dimensões continentais, à miscigenação, né? A isso, ao fato da cultura indígena ter sido absolvida e ter surgido uma cultura derivada das duas, né? Que nós não somos exatamente europeus, né? Então, assim, esse filme, ele bate completamente de frente com todas essas narrativas, né? Embora não se refira ao Brasil, o meu sonho é um dia fazerem. Se você é produtor de cinema ou diretor de cinema, está assistindo nosso canal, a gente está aqui para dar nossas impressões culturais também. Se um dia eu fizesse um filme desse tipo aqui, sobre o Brasil, eu ia colocar esse filme aqui no chinelo, né? Pegasse um cara com a mão que o Mel Gibson tem, né? E colocasse esse filme aqui no chinelo, porque as histórias, o material que existe no Brasil para ser explorado, e por que nunca foi feito? Porque a cultura brasileira é direcionada para outro tipo de coisa, né? Ela é direcionada e financiada para estar alinhada com outros interesses ideológicos e não com a verdade. Então, assim, eu não poderia deixar de recomendar mais esse filme aqui. Assista esse filme. Eu só aviso de antemão que você tem que ter estômago, mas é a realidade. A realidade era assim, ele não exagerou em nada, né? Se você vê algum relato, algum comentário dizendo que ele mostrou uma realidade que não existia sobre os mais, pesquise melhor que você vai descobrir por historiadores sérios que ele não mostrou nada que não existe, não. A coisa era assim mesmo, né? Eles matavam e matavam muito. Eles sacrificavam seres humanos em prol de deuses e sacrificavam muito. E se você quer saber como era, você quer ter um vislumbre do que era a América pré-colonização europeia, você tem um vislumbre fantástico aqui com o filme Apocalipse. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. Um grande abraço para você e muito obrigado pela atenção.